Olá, tudo bem? Eu sou Érica Lotes e você está aqui no Talento em Foco. E o tema que eu escolhi para trazer hoje é sobre entrevista de emprego. É muito natural que as pessoas se sintam muito ansiosas, nervosas e me perguntam frequentemente, né, como é que eu devo responder, o que que eu devo falar. Então, nesse sentido, eu resolvi aqui deixar um vídeo para você lembrando de alguns pontos importantes da entrevista. Muito bem, existem várias modalidades de entrevista e a complexidade e a quantidade, o número de entrevistas, ele está muito atrelado à complexidade do cargo. Então, alguns cargos fazem a entrevista tradicional, a entrevista de triagem, ao passo que outros cargos eles requerem, são processos seletivos mais longos, dada a complexidade do cargo e, portanto, tem outras modalidades de entrevistas também. Então, olha só, para acalmar o seu coração, não é a ideia dizer para você como responder uma entrevista, mas é que você entenda qual é o propósito e o objetivo. Então vamos lá. A primeira entrevista é uma entrevista muito simples, que é a entrevista de triagem. Na verdade, o selecionador ele tem por objetivo apenas checar alguns dados do currículo. Afinal de contas, é importante saber se você continua morando naquela localidade, se você tem interesse ainda em participar do processo seletivo e outros dados. Então, ele apenas tem esse propósito: checar dados do currículo e verificar o interesse na continuidade do processo. Existe uma outra entrevista que é a entrevista tradicional. Essa entrevista tradicional é aquela naturalmente, normalmente feita pelo selecionador, que procura conhecer um pouco mais sobre o candidato. Então, com isso, você pode esperar algumas perguntas sobre a tua vida social, qual é o teu hobby, como é que você faz para se divertir, qual que é a sua escolaridade, por que você optou por fazer um curso em detrimento do outro, como é que é a sua família, o que que é importante para você, e aí qual é a sua trajetória profissional, o que que você quer para a sua carreira, por que que você gostaria de trabalhar naquela empresa, por que vale a pena para a empresa contratar você, lembrando que a empresa contrata sempre uma entrega, uma resolução de problemas. E a empresa ela quer saber se você tem, né? Como é que você vê qual é a entrega que você pode dar, qual é o problema que você pode solucionar. E existem aquelas perguntas também, né? Me fale sobre uma qualidade sua, me fale sobre um defeito. Por que isso? A ideia é verificar o autoconhecimento do candidato. E então, nesse sentido, quais são os seus pontos fortes, né? Quais são os seus núcleos doadores de força? E em relação, né, a um ponto de fragilidade, porque eu, sinceramente, eu não acredito que as pessoas tenham defeitos. Eu acredito que as pessoas têm pontos de desenvolvimento, pontos de observação, mas o que que o selecionador ele quer saber se você tem a clareza sobre esse ponto a desenvolver e o que é que você tem feito para desenvolver isso, para blindar determinadas situações, para minimizar os impactos em relação a esses pontos. Então, isso é importante, porque se nós não enxergamos isso na gente mesmo, como é que nós vamos poder enxergar fora e aí identificar o que precisa ser melhorado e criar uma estratégia, não é? A outra entrevista, que ela é uma entrevista um pouquinho mais sofisticada e ela é amplamente utilizada hoje, é a entrevista comportamental com foco em competências. Então, ela é uma entrevista que ela é muito direcionada. Então, você que acompanha aqui o canal, já deve ter ouvido eu falar em arquétipo do cargo, em ficha técnica do cargo, análise e descrição de cargos, que é uma terminologia mais tradicional. O que que esse documento tem? A empresa ela tem ali registrado quais são as atribuições do cargo, quais são as competências específicas daquele cargo, quais são as competências comportamentais, os valores de aderência à cultura. Então vamos imaginar, se você vai trabalhar como auxiliar administrativo, você está fazendo um processo seletivo como auxiliar administrativo.
Quais são as competências fundamentais para que esse profissional faça melhor entrega? Olha só, organização, foco, atenção a detalhes, disciplina e relacionamento interpessoal. Vamos imaginar. Então, tomando por base essas 5 competências que estão registradas lá no arquétipo do cargo ou na ficha técnica do cargo, ele vai fazer para você perguntas para avaliar como é que você se sai em relação a essas competências. E note que todas essas perguntas, elas são feitas voltadas para o passado. Isso mesmo. Por quê? Porque o passado, ele é um preditor de comportamentos futuros. Então, ele não vai perguntar para você como seria se você tivesse que atuar num ambiente em que você precisasse trabalhar muito a organização. Isso é hipotético. Não, ele vai num padrão teu do passado. Você já trabalhou alguma vez num cargo que requeresse elevado grau de organização e de concentração? Como é que foi isso? Então, note, a partir da tua resposta, ele vai poder identificar qual é o seu padrão de comportamento futuro. Isso é o preditor. E aí, você pode ficar bem tranquilo, não se assuste, se ele te perguntar também qual foi a sua maior quebra de expectativa ou qual foi o seu fracasso, né? Me diga um projeto aí que você tinha tudo para dar certo e não deu, o que que aconteceu? E você pode se perguntar, poxa, mas por que que ele quer saber de algo que não funcionou, que não deu certo? Ele quer saber exatamente isso. Como é que você lida com a diversidade? O que é que você aprendeu daquela diversidade? Qual é o teu timing de recuperação? Não é? Ou você, qual é a tua, vamos lá, como é que é? Dá a volta por cima, o que que você aprende, de que maneira isso te fez melhor? Então, você que estuda RH deve estar reconhecendo nessa minha fala uma metodologia. A metodologia STAR. O que que é a metodologia STAR? É a situação, o desafio, né, a ação, aqui quando nós trabalhamos a situação que você tem, o T de tarefa ou desafio, né, estar S de situação, o T de tarefa ou desafio que você teve, a ação que você implementou e qual foi o resultado que você obteve. Ou então as perguntas SAC, resposta CAR, situação, ação e resultado. E o candidato, ele traz o contexto daquela competência, a ação que ele teve e o resultado que ele obteve. Então, isso é a entrevista comportamental com foco em competências. Ela favorece muito, como comentei, as organizações que têm a clareza dos atributos e do perfil do cargo. E aí ainda existem outras entrevistas aqui, né? Entrevista estudo de caso, hoje tem sido uma modalidade bastante significativa, que o empregador ele quer conhecer a sua capacidade de resolver um problema muito real daquela determinada área. Então, ao invés dele perguntar sobre você, ele pode te passar um estudo de caso para que você resolva ali, desvende, ele quer observar qual que é o teu traquejo para olhar de forma sistêmica para todos os envolvidos da questão, e se você está tomando uma decisão que pode, de repente, impactar uma outra área mais significativa, então ele vai olhar aí a sua capacidade de tomada de decisão. E existem também aquelas entrevistas que elas são coletivas, né? Cargos que muitas vezes cargos que precisam ser que tem alta rotatividade, os selecionadores eles não trabalham um por um, eles trazem todas as pessoas numa sala e fazem uma entrevista coletiva. E aí também tem o contrário, né? Tem aquela entrevista que é um candidato para vários selecionadores. Então, a empresa, ela convida os profissionais que irão diretamente trabalhar com aquele candidato para participar dessa entrevista. E aí cada um traz a sua pergunta. E olha, e é muito natural também, num processo desse, ter uma ou outra pessoa que adote, um desses selecionadores, que adote um comportamento bastante deselegante, constrangedor,
para assim que você vai pensar, mas gente, como que é possível, né, alguém num processo seletivo adotar esse tipo de comportamento? Observe que isso tem um propósito, que é exatamente gerar uma situação desestabilizadora, desestabilizante, para ver como que o candidato ele sai, não é? Então, imagine aí um professor que muitas vezes precisa lidar com o cansaço dos alunos, alunos que às vezes não aguentam de cansaço, acabam dormindo na sala, ou então ficam o tempo todo no celular. Pode ser que né, dos selecionadores adote um comportamento similar a esse para ver como que o candidato lida com situações de adversidade e tá tudo bem. É isso mesmo. O importante é que você saiba entender que isso não é levado para o lado pessoal. O importante é que você esteja pronto a lidar com determinadas adversidades. E aí também existe uma outra modalidade de entrevista que particularmente eu gosto muito, é exatamente para observar algo chamado fit cultural. Se você nunca ouviu falar em fit cultural, fit, boa forma, na verdade o fit cultural é uma etapa, ou não é uma etapa, porque precisa estar presente em todas as etapas do processo seletivo, tem por objetivo identificar o quanto o candidato, os valores, o candidato ele se aproxima ou ele tem a habilidade de se adaptar aos valores da missão, da visão, dos propósitos daquela organização. Porque isso é muito importante. Não adianta apenas eu ter um perfil adequado a entrega do cargo se esse perfil ele não é condizente à cultura da organização, porque é isso que dá cola no dia a dia. Então imagine uma organização que ela respeita a diversidade e aí o último candidato ele demonstra ser homofóbico ou ele tem um problema sério de lidar com gênero, ou enfim, né, essas bizarrices todas. Esse candidato, por melhor que ele seja naquela área, fatalmente ele não vai permanecer na organização, por dois aspectos. Ou ele não vai conseguir ficar porque aquilo agride ao que para ele é importante, ou a própria organização ela tende a expulsar porque não tem coesão. Então, o fit cultural, ele é uma modalidade, você vai identificando nas respostas do candidato o quanto ele tem aderência à cultura da empresa. E como eu estava colocando, uma coisa muito bacana para identificar o fit cultural é você distribuir uma série de imagens, de figuras e pedir para que ele escolha algumas e que ele escolha a luz de algo que represente uma coisa que é importante para ele, para a vida pessoal, uma coisa que é um valor para ele no trabalho e uma coisa que é um valor para a vida, é um objetivo de vida. E peça para ele falar sobre isso. Então, o que acontece? São perguntas abertas que, na resposta dele, ele vai trazer quais são os valores dele. E isso é bastante verdadeiro, isso é bastante significativo, e você acaba quebrando, né, aquela ideia de um roteiro já pré-estabelecido para uma entrevista de emprego. Porque, na verdade, gente, o importante é ser o mais autêntico possível, não é? Porque aí você mostrando a tua autenticidade e se isso for o que o cargo requer, você vai ser a pessoa certa no lugar certo. Esse é o propósito da entrevista. Então, eu agradeço você que ficou por aqui. Se você gostou, dá um like, se inscreva no canal e divulgue o vídeo para que essa informação chegue para mais pessoas. Um grande abraço e até a próxima!